Olá, como vai? Eu sou Paulo Henrique, eu sou da Audit Lock One. Nós somos uma consultoria expert aí no mundo rental, parte tributária, impostos é a nossa praia. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você a convite da Lock One, nosso parceiro, esse baita ERP, aí um ERP baseado no SAP, né? E nós somos convidados para compartilhar com você a tão sonhada ou tão odiada reforma tributária. Está todo mundo querendo saber, e a Lock One já está preocupada aí para compartilhar com os clientes dela o que a gente já tem aí disponível. Então, eu quero bater um papo com você sobre justamente esse tema, reforma tributária. O que vem a ser o IVA e quais os impactos na sua locadora. A primeira coisa a gente tem que entender que o IVA não é uma novidade mundial, muito pelo contrário, né? Muitos países já usam o IVA. O IVA, como o próprio nome já diz, é um imposto de valor agregado. O Brasil já convive um pouquinho com isso hoje, que é o PIS/COFINS não cumulativo. Para quem está no lucro real, você tem aí uma demonstração do que vem a ser o IVA. Mas a proposta que está vindo aí é muito mais ampla. Então, vamos definir. O IVA, o que é? Imposto sobre valor agregado. Tudo aquilo que você agregar de margem de lucro na sua locadora, você vai ter que pegar essa diferença e pagar o imposto. Em síntese, é isso o IVA. Então, se eu comprei por 100 e eu vendi por 150, alguém vai ter que pagar imposto sobre esses 50. No caso, você aí, dono da locadora, e vai ter que pagar o imposto complementar. Essa é o geral. O que o IVA vai trazer? Ele vai unificar e simplificar impostos. Então, eu quero começar falando sobre a parte boa. O pessoal geralmente não gosta de falar em reforma ou coisa nova, né? Porque sempre vem aí um presentinho escondido. Mas não, ele tem uma parte muito boa. Vai simplificar e unir impostos. Então, alguns impostos vão morrer. Literalmente, os federais e esses estaduais e municipais vão se transformar num único imposto. Então, isso vai unir e o pessoal da contabilidade vai comemorar muito. Por quê? Todas aquelas parafernálias de declarações vão acabar, porque você vai entregar para um único ente, tá? Esse negócio de unir vai ficar na mão de quem, então? Vai ficar na mão da Receita Federal. Quem está no Simples também já tem um gostinho disso, né? O Simples, ele é um IVão, né? Vamos assim dizer, em questão de unificar. Então, vai virar como o Simples Nacional. Uma outra coisa que é interessante, vai mudar a forma de cálculo. Isso vai mexer muito com a mente de toda a empresa brasileira e a sua locadora também. Hoje você faz o cálculo por dentro. O IVA não é assim. Ele faz o cálculo por fora. Eu não vou entrar no como agora para não confundir a sua cabeça, tá? Então, ele é isso. Ele vai simplificar, como eu falei, vai centralizar tudo no federal. Então, é a Receita que vai cuidar. E diminui, é lógico, a quantidade de obrigações fiscais. Essa é a parte boa. Como vai unir, então você vai ter necessidade de uma declaração, tá? Então, acho que, num geral, assim, para você entender de cara o que é o IVA, é isso. Ele vai unir, ele vai acabar com a guerra fiscal, porque já que vai ter um único local para você pagar o imposto, bye guerra fiscal. Então, isso é muito bom, tá? E a questão de jeito de cálculo, de jeito de mudar a forma com que a gente enfrenta o imposto, também vai ter uma mudança, né? Você deve estar se perguntando, quando é que entra esse pacotinho aí, esse presente, para a gente começar a desembrulhar ele? O IVA ele vai passar por uma fase de teste. Então, o projeto atual ele prevê um início em 2026, que você vai conviver com dois impostos. Você vai conviver com o que você está habituado hoje e você vai conviver com o novo, tá? O projeto diz que é de 26 até 32. Olha a quantidade de tempo. Eu não acredito nisso. Brasil, você sabe bem como é que é, né? Mas isso é o que está no projeto. De 26 a gente começa a ter esse convívio. Então, nós vamos estar atuando com duas legislações.
A atual, que você já conhece, e o novo, tá? E aí é que entra a sua necessidade. O que está acontecendo hoje, né? Tanto nós aqui da Audit, como a própria Lock One do RP, já estamos nos preparando. Você vai precisar de sistema. O que a gente tem feito? Eu tenho participado de uma comissão das locadoras de carro. Lá existe uma associação que já está fazendo uma comissão. Nós estamos lá já há 2 meses, mais ou menos, fazendo todo esse... tentando desvendar o mistério do IVA. E você, do seu lado, logo, logo você vai demandar sistema, né? Tudo que muda na legislação brasileira sempre afeta os RPs. E eu sei que a Lock One está aqui, a gente batendo um papo com você justamente disso, já está olhando, já está se preocupando, já está buscando entender como é que vai rolar tudo isso. É lógico que atualmente você não tem muito o que mexer, porque ainda está no campo das ideias, tá? Isso está lá no Congresso brasileiro, Câmara, Congresso, lá com os políticos, os deputados, para que seja discutido. Quando fechar o pacote, aí a gente vai ter que partir para um como, né? Sistemas e tributos que é a gente. Então, você tem que segurar um pouquinho a sua ansiedade, porque as mudanças ainda vão, né, demandar um pouquinho. E a pergunta que todo mundo quer saber: qual mudança importante vai afetar a minha locadora? Primeira coisa, Paulo, vamos falar em alíquota, né? Até antes de afetar. Qual vai ser a alíquota? O IVA ele vai ter uma alíquota de 25%. É isso mesmo, é alta. E essa alíquota é para todo mundo. Tem algumas categorias, algumas atividades que vão ter uma tratativa diferenciada, tá? Mas, num geral, é 25%. Então, aquilo que você adquirir, você vai, vamos chamar de creditar, você vai abater 25%, e quando você faturar, também vai ter 25%. Então, isso afeta a sua locadora. Nós não sabemos ao certo algumas questões importantes. Por exemplo, você compra o seu equipamento, que é o carro-chefe da sua locadora, que é o equipamento chefe da sua locadora. Eu vou poder pegar essa nota inteira e abater desse tal de IVA? Eu vou poder recuperar 25%? Não sabemos ainda. Eu vou poder usar esse crédito de IVA pela depreciação? Não sabemos ainda. Na comissão que eu tenho feito parte, a gente tem uma ala política lá dentro. Então, nós já enviamos esses questionamentos para essa comissão da reforma tributária lá no governo, e a gente está aguardando vir essa resposta, tá? Porque a locadora, ela gira em torno de frota, depreciação e locadoras, principalmente locadoras de carro, de juros, né? Você vive de banco. Esses 3 pontos é que vai realmente afetar a nossa atividade. Nós ainda não temos essa resposta. A mão de obra, que tem muito se falado, eu vou poder abater a mão de obra? Mão de obra vem de pessoa física. Num primeiro momento, não. Mas já tem se falado, tá? Nós, locadores, não somos prestadores de serviço, mas nós somos convidados a fazer parte dessa caixinha, tá? E tem se falado, sim, que os prestadores de serviço vão ser muito afetados. E é bem provável que a gente vai poder abater a mão de obra para você pagar um IVA menos. Nós estamos falando em 25%. É muito alto, tá? Outra questão importante que vai afetar. O IVA, no modo geral, ele afeta tudo, inclusive a venda do ativo. E a gente não tem essa realidade nas locadoras. Locadoras, quando vendem seus ativos, não pagam nada hoje. Não está pagando o PIS e COFINS, nem ISS, nem ICMS, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar é o IVA, ele vai afetar os impostos sobre o faturamento. Então, imposto de renda e contribuição social, ele não afeta, tá? O que ele vai afetar? A COFINS, o PIS, o IPI, o ICMS e o que você mais tiver aí estadual. Esses impostos todos vão se unir no IVA. E é aí que nasce a nossa preocupação. Quando eu for vender, como é que eu vou fazer? Hoje eu não pago PIS, COFINS, nem IPI, né, quando a locadora paga. E aí, como é que vai fazer? É a nossa dúvida, tá? Se isso virar uma única alíquota na hora que eu pagar, que eu vender
o meu ativo e eu vou ter que começar a pagar o IVA, aí a coisa começa a ficar interessante, né? Interessante de ruim, né? Porque nós não pagamos nada. Então, eu acho que eu queria... o que eu tinha para compartilhar com vocês nesse primeiro momento são justamente isso. O que de fato é, você já está sabendo. Quando entra em vigor, você já está sabendo. E qual a mudança vai, de fato, atingir a minha locadora. É isso daí. Eu vou voltar com mais um capítulo sobre a reforma tributária e os impactos na sua locadora.